importa é o jogo que vamos fazer, o jogo do Corinthians, porque hoje, meu caro Pedro Ramiro, tem estreia de Ramon Dias no comando técnico. Hoje não tem nada de trabalhar das 7 às 4 da tarde, porque o jogo é 9 da noite. E como que já está a preparação do Corinthians para este duelo contra o Criciúma de Bolazier? Fala, Solero, um abraço para você, para o Paulo do Vale, para quem acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. É o Corinthians em busca de uma vitória. Eu falei há pouco aqui, Seguro Bet, que o Corinthians, mesmo vencendo hoje, não sai da zona de rebaixamento. Então, uma situação muito delicada, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que vem de derrotas para Cruzeiro e Vasco. E o que você comentou, né? Temos a estreia de Ramon Dias, que disse que trabalhava bastante das 9, aliás, das 7 às 4 da tarde. Hoje ele vai madrugar um pouco aqui na Neoquímica Arena, porque o fato é que o Corinthians começa a jogar às 9 horas da noite. Então é um Corinthians que, mesmo vencendo, não deixa a zona de rebaixamento, e para a partida de hoje vai contar com a possibilidade de Hugo Souza. Hugo Souza já deve ser titular, deve ganhar a vaga de Matheus Donelli, os goleiros do Corinthians, portanto Hugo Souza já deve tomar essa titularidade. Rodrigo Garro também cumpriu suspensão na última partida, volta a ficar à disposição do técnico Ramon Dias. E o Fagner volta depois de 1 mês e meio, 50 dias afastado por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa, mas vai começar no banco de reserva. Vou pensar com vocês aqui numa provável escalação com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho do lado direito, Félix Torres ou o próprio Gustavo Henrique. A tendência é que o Félix Torres esteja no banco de reservas, além de Kaká e Hugo, Ranielli, Alex Santana e Rodrigo Garro. Um trio de ataque com Romero, Wesley e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação de um Corinthians que vai encarar o Cláudio Tencati. O time do técnico Cláudio Tencati joga contra o Criciúma na partida de hoje. Soler. Um repeteco desse provável time do Corinthians e já também, meu caro Ramiro, o que podemos esperar de público hoje na Neoquímica Arena? Vamos lá, então, para repetir a escalação e a provável escalação do Corinthians com Hugo Souza, além de Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo. No setor de meio de campo, com Ranielli, Alex Santana e Rodrigo Garro. O trio de ataque de Romero, Wesley e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação de um Corinthians para uma média de público de cerca de 35 mil torcedores. Eu confesso que hoje, até conversando com algumas pessoas que acompanharam aí a história, que acompanham a história do fiel torcedor, estão sempre entrando lá no sistema de sócio-torcedor do Corinthians, ainda tinha bastante ingresso disponível, tá? Então não deve passar de 35 mil pessoas para a partida de hoje. O frio em Itaquera, 9 horas da noite é um horário ok, né? Ajuda. Aliás, eu até prefiro esse horário, 9 horas da noite, mas os torcedores também preferem e tudo mais. Mas tem toda a questão do frio. Tá muito frio em Itaquera, então quem estiver vindo a Neoquímica, saindo de casa agora, pegue o agasalho, o seu bobojaque, porque faz 10 graus em São Paulo. Ah, beleza, Mano Brau, legal. E aí, meu caro... Só você pode citar. Mano Branco. Um Mano Branco, beleza. Beleza, só vocês podem citar. Deve ouvir bastante, deve ouvir Só bastante. nós. Beleza. Não, só você. Isso aí, vai falando sozinho aí que seu papo aqui caiu, que pô, pelo amor de Que Deus, pena que perdemos o contato com o Pedro Ramiro. Voltou ele aí. Desligou, como é que vagabundo? Desligou, rapaz. Liga pra ele e fala que ele tem que pedir desculpa no ar aí, Bruno Miguel. Mas, pela escalação provável que o Ramiro passou, aparentemente é o que tem de melhor o Corinthians à disposição do técnico Ramon Dias, né? E não tem muito o que fazer, não é um suprassumo, não é o Dida, não é um Ronaldo Giovanelli da vida, não é um Cássio, mas o Hugo Neneca, pelo jeito, é melhor que o Donelli, né? Porque o Donelli, ele tá no momento que no canto não vai, né? No canto não busca. A troca de goleiro, ela é sempre muito delicada pro treinador, porém, esse é o momento pro Ramon Dias mexer no gol do Corinthians, porque ele tá chegando, então assim, tudo começa do zero. O Hugo acabou de chegar no Corinthians, né, foi apresentado na semana passada, e o Donelli teve algumas oportunidades depois, primeiro do afastamento e depois da saída do Carlos Miguel.
Então, assim, o Ramon Dias, ele não tem que ficar se justificando com relação a uma troca no gol. Ah, você tá trocando porque o Donelli falhou? Você tá trocando porque você não confia no Donelli? Não. Eu estou chegando agora no Corinthians e estou observando algumas questões. A primeira delas, né, a começar pelo gol, né, na escalação ali, o goleiro, quero observar o Hugo. Se aconteceu, né, se for o caso do Hugo talvez não passar uma confiança que o Ramon espera, mesmo que ele não mude num primeiro jogo, num segundo, num terceiro, mas que ele mude, daqui 10, 15 dias ele queira retornar o Donelli pro gol. Ele vai poder falar, não, eu estou de fato observando os goleiros, estou fazendo um rodízio inicial. Então assim, ele não mexe num vespeiro que é você vai tirar a confiança do Donelli tirando ele do time, não. Tô chegando aqui agora, quero observar, o Hugo também acabou de chegar, eu já quero ver o que ele tem pra apresentar. O Donelli vinha fazendo os últimos jogos, então assim, não é uma mudança, aquela mudança assim que pode ser um pouco dolorosa, né, um pouco doída pras partes. Ela é natural, claro que o Donelli gostaria de continuar jogando, claro que a chance do Donelli ter uma sequência depois do Corinthians perder o Cássio e o Carlos Miguel. O Donelli era o terceiro da fila, ele passa ali para um primeiro lugar, mas já recebendo essa concorrência do Hugo. E eu, honestamente... Passa pra primeiro também porque não tem outro. Os outros dois foram embora. Né? Exatamente, porque não tem outro. Ele automaticamente passa para primeiro... por uma questão jogado pro primeiro, natural, né? Isso. Agora, eu não sei responder quem é melhor. Eu tenho muito pouco do que eu vi do Donelli de amostragem, e o que eu vi do Hugo foi no momento em que ele começa muito bem no Flamengo, a pressão é enorme, é gigantesca, ele acaba falhando em algumas questões, fica muito marcado principalmente com alguns lances com o pé, e perde espaço também, sai do Brasil e agora retorna. Então a amostragem também ela é baixa pra mim. Eu não sei dizer, eu acho que de fato vamos ter que observar os dois. A gente viu uma amostragem do Donelli e vou falar um negócio pra você. Eu acho que o Donelli sai com um saldo, se não positivo, não é negativo. Eu acho que a única coisa que depõe contra o Donelli é justamente o jogo contra o Vasco, porque na mesma partida a gente viu o Léo Jardim defender uma bola muito parecida do que o Donelli acabou tomando o gol. Então isso depõe contra ele. Mas tirando isso, eu acho que o Donelli, até que no momento de muita pressão no Corinthians, ele foi bem, ele mostrou personalidade. Mas eu não sei dizer se ele é melhor goleiro que o Hugo. Eu acho que o Hugo também vai precisar passar agora por um período de alguns jogos de testes no Corinthians. Eu acho que o Ramon, a começar pelo gol, faz bem essa mudança, porque ele não tem vínculo com ninguém e ele agora vai poder observar os dois ou mesmo dar essa chance pro Hugo, que pode agarrar e não perder mais essa titularidade do Corinthians. E do que deu pra você apurar, meu caro Pedro Ramiro, que você sabe sobre as condições do Hugo, ele realmente chega pra ser o titular absoluto dessa equipe do Corinthians, o que você conseguiu apurar com relação a esse jogador, como estão sendo os treinos do Hugo, porque hoje, infelizmente, é assim, né? Você tem que perguntar, tentar saber o que vão falar sobre os treinos do jogador, porque é raro poder assistir. O Corinthians ainda abre um ou outro, né? Mas a gente sabe que também quando abre não é 100% do treino, né? Abre só um pouquinho. Até a gente tenta conversar, Solé, com algumas pessoas da comissão técnica e tudo mais, mas como está tendo uma recém mudança nessa comissão técnica, o Corinthians, no geral, avalia. Desculpa bem, te cortar, mas já aproveita, depois de você falar do Hugo, quantos membros o Ramon Dias levou para a comissão técnica dele aí no Corinthians? Vamos lá, só então finalizando essa questão do Hugo, é um atleta que, de fato, ele pelo menos tem agradado inicialmente nos treinos, mas é fato que também a situação de jogo é mais importante, né? A situação de jogo se faz ainda mais importante para que o Corinthians consiga realmente testar esse goleiro. Mas há uma avaliação até de alguns auxiliares técnicos que já estavam no próprio clube, preparador de goleiro e tudo mais, que o Donelli é um excelente goleiro, mas que ainda não estava preparado para assumir a titularidade do Corinthians. Ele tem 22 anos e tal. Só falando sobre os assistentes e quem chega de comissão técnica do Ramon Dias,
O auxiliar principal dele, né, o Emiliano Dias, que é o filho dele, e participou da apresentação de coletivo, e também os assistentes técnicos, Osmar Daniel Ferreira e Bruno Uribari, aliás. Uribari, também com o preparador físico Diego Pereira. O Diego Pereira era preparador físico também na época do Vasco e tudo mais. Eles chegam para compor esta comissão técnica do Ramon Dias. O Bruno Uribari é um ex-jogador de futebol, é jovem, aliás, 37 anos, tem uma passagem argentina, uma passagem importante também para alguns clubes como o próprio Argentino Júnior, o Colón, o River Plate. Então, aliás, um auxiliar técnico de 37 anos, um dos mais jovens dessa comissão técnica, como o próprio Emiliano Dias, né? O Emiliano Dias, que é o filho dele, tem 42 anos, é jovem, né? Então, é uma peça fundamental para o técnico Ramon Dias, que, como muitos têm falado, é vitorioso no seu passado, tem títulos importantes, uma experiência também com 64 anos. Então, a nova comissão técnica que já estreia hoje sob o comando do Corinthians contra a equipe do Criciúma. Soler. Boa, boa.